Bom dia, paz seja convosco. Estou chegando aqui para gravar para vocês o 10º elo desta campanha que apresenta Jesus como aquele que cura. E nesta manhã tenha certeza, o Senhor Jesus ele quer nos curar, o Senhor Jesus ele quer nos restaurar. Receba a palavra do Mestre, receba a tua cura, receba o teu renovo, receba a tua restauração. No capítulo 10, inicia-se assim. Marcos capítulo 10, versículo 1 em diante. Serão 52 versículos de pura bênção, que vai renovar a minha fé e a tua fé. O divórcio. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhe: que vos mandou Moisés? O que Moisés vos mandou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E eles dizem: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa os meninos e trazia-lhe meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes a mão, os abençoou. O mancebo de qualidade. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vá, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente, não é impossível, mas quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Muitas das vezes a pessoa coloca confiança nas riquezas e em outras coisas e não confia no Senhor. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si:
quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, para o homem, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: e eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo e disse: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou riqueza, ou irmãs, ou fama, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, irmãs, e filhos e campo, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. E ia no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deve sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão ao gentio, e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximou-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queríamos que nós fizesse o que pedimos. E ele disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Muitas das vezes nós pedimos coisas que Jesus não vai fazer na nossa vida, e a gente fica frustrado. Esses homens pediu coisa que não podia ser feita, mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhe: em verdade vós bebereis, em verdade vocês vão receber as mesmas coisas que eu. Vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, que é a crucificação. Muitos deles foram martirizados, né? Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os, e disse: sabeis que os que julgam ser príncipe da gente deles, se a senhoria e os seus grandes usa de autoridade sobre eles. Mas entre vós não sereis assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor nosso Deus, está selado o capítulo 10. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de vocês. Deus abençoe.